do tema de hoje, que diz o seguinte: os atributos de Deus estão relacionados à natureza? Será que através da natureza a gente consegue enxergar que tipo de atributo de Deus? Ainda que não seja pela palavra, pela pregação, pelo testemunho, será que um ateu, olhando para o universo, para o céu, para o sol, para a terra, para o mar, para a natureza, para a criação, será que ele consegue enxergar uma característica de Deus aí? Deixa eu só pontuar algo importante para entrar aqui. É que nós temos um problema enquanto igreja, fruto da teologia, mais uma vez, da teologia prosperidade, a confissão positiva e o evangelho da autoajuda, sabe, cara? Essas três coisas têm sido uma doença para a igreja. Porque nós também temos a teologia da salvação instantânea e não a salvação, entendeu? O que nós acreditamos na seguinte coisa: a salvação você recebe na hora, mas a tua transformação, a sua conversão, a teologia da conversão instantânea, a salvação instantânea, mediante a fé. Aceitou Jesus, isso mediante a fé. Eu estava numa aula teológica lá na igreja falando o seguinte: Alexandre, eu acredito que uma vez salvo para sempre. Meu credo. Por quê? Porque eu acredito que quem salva é Deus, e Deus não falha. Se aquele que te salvou foi Deus, ok, você está salvo. Porém, a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. O problema de muitas pessoas é que não creram, apenas ritualizaram um místico de salvação, levantaram um nome. Então, assim, a gente está vivendo sobre isso. Por quê? Porque a gente vê pessoas que são salvos, mas a salvação não te transforma imediatamente. A conversão é um processo, e esse processo requer arrependimento, requer quebrantamento, requer busca, requer longanimidade. Todo o discurso do último bloco está baseado nisso. Quando a gente entende que o homem é transformado de glória em glória, de batalha em batalha, no dia a dia, com acertos e com erros, nós exercemos muito mais misericórdia e piedade com as pessoas. A igreja está requerendo uma transformação instantânea. E às vezes as pessoas não têm paciência com o cara. Eu, por exemplo, lido com muitos viciados, lido com gente com muitos problemas sexuais. E, cara, eu já até, assim, as pessoas na caminhada, e talvez seja o segredo de Davi, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque o maior pecado que nós podemos exercer, querido, é não cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E Davi, porém, teve uma queda, mas ele nunca deixou de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então isso é muito importante, até para eu te responder essa pergunta do segundo bloco. Porque o que Paulo diz em Romanos capítulo 1? Que é impossível que qualquer criatura, em qualquer lugar, de um índio lá no extremo, sei lá, norte do Brasil, talvez lá na Amazônia, é impossível que o homem confunda a criação, reconheça a Deus na criação e não no seu Criador. Isso tem uma essência natural, é uma essência natural no ser que Deus criou. O ser que Deus criou, que pode até não conhecê-lo como seu Deus, dentro dele, dentro dessa criação de Deus, há uma lógica dentro de cada um de nós, porque nós não somos dados, como diz Einstein. Deus não joga dados, nós somos criação de Deus. Alguma dessas criações reconhecerão Ele e se tornarão filho. Mas a criação do Deus que o criou, o Deus Criador colocou dentro dele uma essência, que não vai reconhecer no sol um Deus, mas no Deus, naquilo que não sabe nem que é Deus, mas em alguma coisa criou o sol, alguma coisa criou a lua, alguma coisa criou as estrelas. E segundo Paulo diz que esse homem que reconhece isso, de alguma maneira vai reconhecer que existe um Deus que talvez não saiba o nome, talvez não saiba quem é, mas ele vai entender nessa revelação da natureza que existe um Deus Criador, que Paulo defende. Você vê em Atos 17, né? Paulo falando, o povo adorando lá a Deus, ele falou: esse é o Deus desconhecido, Exatamente. Esse é o Deus que eu adoro. Isso justifica, Pablo, por que o homem, a criação, sempre procurou a divindade. O mundo tem bilhões de religiões. Tem um vazio dentro do homem, do tamanho de Deus. Exatamente. Deus criou o homem com um defeito de fábrica. Um defeito de fábrica, que só vai se encontrar nele. Então, você vai encontrar isso na história da humanidade, sempre à procura de uma divindade. Porque naturalmente, ou diria melhor, essencialmente, o homem sempre entendeu que a criação não poderia ser Deus. Embora tentando algumas religiões e seitas, a gente vê na Índia, a Índia tem 1 bilhão de deuses.
O cara olha uma barata e faz da barata a Deus, entendeu? Mas isso não é a essência do homem. Eu acho interessante que no livro de Gênesis, né, Deus preparou tudo, né? Preparou a terra, né? Preparou as aves, preparou tudo para o homem. Inclusive para as suas necessidades principais, porque sem água você não consegue viver, né? Sem o calor do sol também não. Você tem coisas que nós não podemos viver sem aquilo que Deus colocou na face da terra, né? Então, essa observação do homem é entendido que alguém colocou, porque se o homem for para um deserto sem nada, certamente ele vai perecer. Até pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro, o Brasil, estava sofrendo aí por o nível de água potável estava sendo, né? Estava acabando, estava arriando. Então já tinha um desespero. São Paulo também, porque não chovia. Vamos economizar água, né? Então o homem já tem esse entendimento que quem faz chover é o Senhor. Quem manda a chuva é o Senhor. Então esse homem, que ainda que ele possa não crer em Deus, mas ele observa que existe um ser supremo a ele, né? Que é eterno, é imutável, é um ser que, ainda que ele venha desconhecer, mas é ele que comanda toda a natureza, né? Ainda que ele fala assim, olha, eu consigo fazer, porque o homem tem muitas essas coisas, eu faço, eu sou, mas chega um momento que ele fala, eu não tenho saída. É interessante, pastor. Cara, Deus. É interessante, pastor, que você vê, toda a estrutura da mitologia grega, existe um ser supremo, que está acima de todos os deuses. Eles não sabem dizer quem ele é. Eles não têm a revelação do Deus de Israel, né? Você vê a mitologia africana, você vai encontrar também várias entidades, mas você vai ter que encontrar um Deus central. Na mitologia, na religião egípcia, olha que coisa interessante. Você sabia qual é o primeiro ser criado por um egípcio? O cordeiro. O cordeiro foi o primeiro a ser criado. Por isso que em Êxodo, Moisés quer tirar o povo de lá para sacrificar no deserto. Porque se Moisés sacrifica como o faraó ofereceu, não, sacrifica aqui mesmo. Aquilo era uma armação do faraó, que jogaria o povo contra eles. Porque para todo o egípcio, o primeiro ser é o cordeiro. Agora, o que é interessante nisso tudo, cara, e a gente vai voltar a falar sobre Deus, a gente está tentando, como Paulo diz em Atos, como você vê, Atos 17, ainda que seja tateando, né, tentando assim descobrir, porque quem somos nós para falar dele, né? A gente vai por espelho, e aquele espelho é o espelho convexo? Como é que é aquele espelho que é assim, que vem meio embaçado? É o convexo. Eu esqueci, não sei se é côncavo ou convexo, eu esqueci. Mas nós, assim aquele que tu olha a imagem fica bem embaçada. É mais ou menos assim que a gente está tentando tatear. Tateando a vontade tentando de entender Deus. Um pouquinho quem é esse. Mas você vai vendo ao longo da história uma coisa muito interessante. Essa busca desse homem em função disso. É por isso que Paulo mantém a esperança quando ele vai lá na Grécia, ele consegue encontrar aquilo, e aquele é um caminho para ele centralizar Deus no meio daquela cultura mística. Agora, Paulo também diz em Romanos 1 que homens que fazem dos seres deuses estão entregues às suas próprias consciências, que fazem de serem criados a referência do Criador. Paulo diz que esses homens o Senhor os entregou a sua própria consciência. Você acha interessante, sabe por quê? Porque todo homem, ele busca Deus de alguma maneira. Aí quando você fala assim, eu sou filho de Deus, se você falar isso, você vai arrumar um problema. Porque ele vai falar, não, também tem Deus. Você vê que ele não busca Deus, ele vive da maneira que ele quer. Mas mas eu tenho um Deus. E Deus me guarda, Deus é comigo, mas na realidade ele não está buscando. Ele sabe que existe, ele sabe que Deus é todo poderoso, mas ele mesmo... É a fé do diabo, sabe que Deus existe, mas não treme nem crê. E a gente vai entrar assim no grande embate e desafio da igreja hoje, que é a pós-modernidade. Porque o grande confronto da pós-modernidade, nossa essência enquanto cristão hoje, o nosso desafio como igreja é: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O nosso desafio hoje, e talvez justifique tudo isso que a gente está falando aqui, eu já sinto saber, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca senti tanta guerra quando eu entrei aqui, mas eu nunca senti tanta presença como nessa conversa que eu estou tendo. Eu estou aqui dentro desse estúdio,
E eu não falo mais na carne, eu estou percebendo algo da parte do Senhor.